Bom, que o mercado das e-bikes já é uma tendência, eu venho falando mais de uma vez aqui neste canal. Porém, o que faltava era um grande lançamento por parte de uma empresa nacional. E esse lançamento talvez não falte mais. No vídeo de hoje vamos conhecer a nova Odd Potenza. Olá, eu sou o Cássio Lima, especialista em produtos Shimano, atleta amador de mountain bike e bike de estrada, e esse aqui é o canal da Escola para Ciclistas, onde a gente faz análise, reviews e fala de tudo a respeito do mundo da bicicleta. Ainda em 2022, durante a Shimano Fest, a gente pôde conhecer alguns modelos que é aposta de marcas em relação à e-bike, né? Afinal de contas, é um conceito que vem ganhando muita força. E lá naquela época a gente viu com alguma exclusividade a nova Odd Potenza, que é um modelo que pretende ser de linha, né? Bom, estamos em março de 2023 e finalmente essa bike começa a chegar nas lojas. E através do nosso apoiador aqui do canal, Benet Bike, a gente teve acesso com bastante exclusividade, talvez até mesmo uma das primeiras bikes aí a serem distribuídas, né, a chegarem nas lojas, aonde a gente então recebeu o convite para poder ver essa bike de perto e, claro, né, trazer uma análise aqui para vocês bem completa sobre esse assunto. A Odd já trabalha com algumas e-bikes, né, tendo a sua Urbana 8.0, a 8.2 que também tem uma pegada urbana e talvez a 8.3 que entraria um pouco mais no meio do mountain bike, porém ainda não tinha um pé bem firme nesse meio, né, faltava sim realmente um componente de qualidade. E agora a Odd então lança algo que, ao meu ver, pode até ser uma revolução por parte da marca, pois afinal de contas a escolha dos componentes foi muito arrojada, levando em consideração outros modelos que a empresa possuía, né? E neste modelo novo, na nova Potenza, a gente vai ver isso com bastante clareza aqui no vídeo, que foi uma aposta muito alta por parte da Odd. Bom, como a gente faz de praxe, né, vamos fazer aquela análise bem completa de componente por componente, entendendo tudo que veio nessa bicicleta e por que ela modifica tanto assim a linha de produção da Odd. Porém, antes de entrar propriamente no vídeo, eu vou fazer um convite para vocês. Né? Para quem não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e fique por dentro de todas as novidades. Bom, o quadro, que afinal de contas é a alma do nosso projeto aqui, é um quadro em carbono e a Odd não possuía, né, nenhuma e-bike então em carbono ainda. Então, construído em fibra de carbono, prometendo te entregar um pouco mais de leveza e agilidade, né? Essa é uma bike que vai te oferecer um roteamento interno de cabos e também um grande diferencial que é a bateria já embutida no quadro, que é uma tendência, né? Afinal de contas, todas as marcas já trabalhavam com esse padrão, a Odd ainda não tinha aderido, então agora veio em definitivo. Outra aposta também entra pelo fato da sua geometria estar extremamente agressiva, afinal de contas aqui a gente vai ter uma bike de all mountain, né? Então a gente vai ver aí um ângulo de direção bem aberto de 65 graus na dianteira e, claro, né, uma rabeira um pouco mais curta, tornando essa bike mais ágil. Para a parte de suspensão, a Odd não poupou. Afinal de contas, aqui a gente está vendo uma Fox 38 Kashima Steepcast, nada mais que uma suspensão de 160 mm de curso, suspensão bastante robusta, com o tratamento Kashima, né, nas canelas, fazendo com que ela tenha esse design tão bonito e tão chamativo, que é, claro, né, um padrão que a gente vê aí em bikes de alto nível. Em relação ao choque traseiro, nós estamos vendo um X2 Ultimate, também da Fox, tá? Com 160 mm de curso, também ganhando o tratamento Kashima. Outro ponto importante a ser citado é que essa suspensão ela é focada no all mountain, né? Então ela é uma suspensão que não vai te oferecer o sistema de trava, pois afinal de contas ela é uma suspensão que vai funcionar sempre aberta. Porém, né, a X2 Ultimate, que é o choque traseiro, te oferece algumas opções de regulagem, assim como também na dianteira na 38, que tem alguns ajustes possíveis de serem realizados. Para a parte de grupos, nós estamos vendo aqui então um grupo Shimano XT, né, de 12 velocidades. Então aqui a gente vai ver o grupo completo, onde a gente tem o cassete 1051, né, o 8100, com o câmbio traseiro também da linha 8100, já com o cage mais longo, né? Para a parte de passadores também trabalhamos com a linha do XT 8100. Porém, na questão dos freios a gente tem uma pequena modificação. A gente tem então aqui freios de 4 pistões, diferente dos comuns que a gente vê de 2 pistões normalmente, né? Então, ao invés de ser pinças 8100, aqui a gente passa a ver pinças 8120, que vão estar conectadas ao sistema de rotores já com o sistema iStack, né? O Freeze Technology, que é o que a Shimano tem de mais desenvolvido em relação ao sistema de freios e também a parte de resfriamento desse sistema. Inclusive, né, essa parte dos freios e toda essa questão do poder de parada, a gente tem um vídeo onde a gente aborda com mais profundidade esse assunto, que está aparecendo aqui no cardzinho para vocês.
Então ali a gente vai falar somente sobre os freios, né? Vai aprofundar um pouquinho mais o que é essa tecnologia que eu citei agora. E se você quiser aprofundar um pouco mais nesse assunto, já aproveita e corre lá assistir esse vídeo também. Com os rotores então de 203 milímetros, que são rotores bem robustos, né? Afinal de contas ela é uma bike pesada, uma bike com bastante poder de parada, devido ao seu sistema de freios, que tem que ser, claro, né? Muito efetivo. Afinal de contas, no momento que você está descendo, você vai precisar frear essa bike em algum momento. Na escolha do pé de vela, a Odd opta por utilizar um pé de vela com 160 mm de tamanho, pé de vela com o braço mais curto. E o porquê disso? Bom, afinal de contas aqui a gente vai ter um grande diferencial que entra na parte da torção, né? Afinal de contas a gente tem um motor central neste quadro que faz com que não tenha essa necessidade de ter um pé de vela tão grande, né? De 170, 172, 175. Então o pé de vela tem o braço mais curto mesmo, em função também da posição de pilotagem do ciclista. Afinal de contas ele fica mais acima do pé de vela, né? A posição te joga um pouco mais para trás em relação ao quadro. Bom, potência e torque é o que não falta nessa bicicleta, pois afinal de contas ela já está equipada com o motor EP8 Shimano, que é o motor de maior potência da marca japonesa. Aqui a gente pode ver incríveis 85 newtons de torque e força com 250 watts de potência. Então, como eu citei, né, ele já é o mais desenvolvido da Shimano em relação a essa parte de desenvolvimento de motores. O EP8 é hoje a linha mais forte, né, e já vem com a liberação de 32 km por hora. Então, ele já está liberado com a potência máxima prevista por lei dentro do Brasil. Existem outras opções, existem algumas questões aí que estão alterando em relação à legislação, mas por enquanto, hoje a gente pode ter bicicletas no Brasil até 32 km por hora, não mais do que isso. Também não adianta de nada você ter um canhão desse tamanho e não ter bateria, né? Aqui a gente vai ter uma bateria 8036 Shimano que vem com 630 watts-hora, né? Então te entregando uma boa autonomia aí em comparação ao uso. Pesquisando um pouquinho a gente consegue encontrar algumas informações em relação a essa autonomia gerada por esse motor, né? Segundo o que a própria Odd informa e testes realizados pela Shimano, 30 km no modo Boost e cerca de 89 km no modo Trail, que é o modo mais econômico dessa bicicleta aqui. Porém, como eu já tive algum contato com e-bikes, eu posso afirmar para vocês que ela vai fazer mais autonomia sim, porque devido ao sistema inteligente que a Shimano desenvolve no seu motor, no momento que você recruta mais ele, claro, ele gasta mais energia. Porém, se você auxilia na hora de fazer o pedal, a pedalada auxiliada, você consegue ter um pouco mais de autonomia. Então, a autonomia vai subir com toda certeza, né? Só vai depender realmente do estilo de pedal que você vai fazer. Essa questão da autonomia, ela é uma autonomia de segurança, pois afinal de contas a empresa não pode também deixar um ciclista desassistido em relação ao seu motor, né? Então aí a gente, claro, vai ter uma margem para mais que vai ser utilizada, mas a empresa sempre vai informar para menos, até para evitar problemas futuros. Aí na parte do display a gente vai ver o VM800, que já é o display com conectividade via Bluetooth, onde você pode fazer o download do aplicativo eTubs e aí conseguir ali fazer o alinhamento da sua bike, né? Deixar com mais ou menos torque, checar algumas informações técnicas e tudo mais. Então, através desse display, esse display é um adicional que a Shimano tem, né? Ela tem dois modelos de display diferentes, então esse aqui é um que a gente vai ver nessa bike aqui. Outra coisa que chama atenção é o par de rodas que vem montado nessa bike. Afinal de contas, a gente está vendo aqui rodas DT Swiss, né, específicas de all mountain. O aro dela é um aro 1900, de 110 por 15 na dianteira e 148 por 12 na traseira, né? Então é um aro boost tanto na dianteira quanto na traseira. Para a parte de pneus, a gente tem uma monstruosidade, né? A Odd opta por utilizar aqui da linha Kenda, que já é a linha padrão que a Odd utiliza para suas bicicletas, porém dois modelos bem específicos. Na dianteira nós temos um pneu Kenda 29 por 260 Hellcat e na traseira um Nevegal 29 por 2.60 também. Pneus bastante garrudos para bastante tração e bastante controle também. Talvez, né, um upgrade que eu faria seria a parte de pneus, afinal de contas esses pneus são bem robustos, eu pude dar uma voltinha com a bicicleta, ele te deixa bastante centrado no meio da bike, afinal de contas ele tem muita largura, né? Bom, aí vai muito do seu uso, né? No meu caso, talvez diminuiria um pouquinho a talonagem desse pneu, deixaria um pouquinho menor, até para evitar a questão do barro, né? Afinal de contas, um pedal um pouco mais sujo pode ser que venha a travar, pois afinal de contas a gente tem um clarence bem restrito aqui. Detalhe é que a gente até esteve discutindo esse ponto aqui no estúdio, a gente não tem a experiência de uso desse pneu ainda, tá? Então talvez essa informação de que ele possa travar com o barro seja errônea e eu não tenha certeza dela, tá?
Existe sim essa chance, mas é só usando para a gente poder realmente ter a certeza dessa informação. Não gosto de afirmar nada com 100% de certeza, pois afinal de contas até seria errado da minha parte. Quando a gente fala de e-bike, a gente não se preocupa tanto com o peso, pois afinal de contas a gente tem alguns adendos como motor, bateria e, claro, toda a robustez que ela vai te oferecer. Essa é uma bike que vai estar pesando cerca de 21,5 kg, quase 22 kg de peso total. Como eu disse, não é tão diferencial assim, pois afinal de contas você conta aí com 250 watts de potência no momento de uma subida, então isso te auxilia bastante. Para a parte de componentes, a Odd fez uma obra de arte, pois afinal de contas ela se utiliza aqui de componentes da marca Raceface com um guidão de incrível 820 mm de tamanho com 35 de diâmetro, então um guidão bastante largo, para dar bastante confiança e segurança na hora de fazer uma descida. Herdando características de bike de enduro, essa bike tem uma mesa bastante curta, afinal de contas a mesa é bem limitada, tornando ela mais próxima possível do centro de pilotagem do ciclista. Então aqui a gente vai ver um suporte de guidão bem pequeno, afinal de contas, como eu disse, ela te joga bastante para trás. Em relação à parte do canote, nós temos também um adendo muito especial, pois afinal de contas o canote retrátil já é tendência tanto nas bikes de XC, mais ainda nas bikes de all mountain. Portanto, então, um canote retrátil da marca Fox, que também é um acessório indispensável para esse tipo de bike, pois afinal de contas, consegue fazer um controle muito mais efetivo usando o recurso quando necessário. E o selim, que compõe aqui o final dessa bike, é um selim da marca Prolog, já utilizado em outros momentos pela Odd, agora está sendo utilizado também nessa bike aqui, e é um selim que aparentemente parece ser muito confortável. Claro que o selim é uma escolha particular e individual do ciclista. Bom, e o que é mais importante? Qual que é o valor dessa bicicleta aqui? Com toda certeza ela não é uma bike de valor abaixo, não é um produto acessível para a maior parte dos brasileiros. Hoje, essa bike está comercializada em torno de R$ 69 mil, segundo a própria Odd. Se a gente for levar em consideração o que a gente tem de componentes, prestem bastante atenção, se a gente for levar em consideração o que a gente tem de componentes aqui, ela está barata, pois afinal de contas a gente vê modelos concorrentes com um preço 2 vezes mais alto muitas vezes. Então se a gente for analisar peça a peça e o que ela realmente te oferece, essa bike vale muito a pena em relação a custo-benefício, lembrando que ela vai custar o que hoje equivale a ser um carro popular, 0 km. Mas claro, para quem tem interesse e quem tem utilização para o equipamento, ela vale muito a pena, afinal de contas o valor do produto está associado ao seu uso, então isso é bem importante deixar claro aqui antes que vocês caiam de pau em cima de mim nos comentários. Por incríveis R$ 69 mil você pode ser feliz usando uma Odd Potenza. Inclusive, a Odd sempre se utiliza de nomes em italiano para suas bikes. Potenza foi uma boa escolha, pois afinal de contas refere-se ao nome de potência. A gente sabe que vai ter outros lançamentos da Odd, vão ter outras bikes que vão trabalhar nessa linha. Porém, essa bike pode ser uma quebra de paradigmas em relação ao que é a qualidade do produto nacional. Por que eu estou citando isso? É bem importante deixar isso bem claro. A gente conhece outras linhas que já trabalham com as e-bikes, como a TSW, a Caloi tem um modelo de e-bike e, claro, não temos como não deixar de citar a Sense, que hoje é o expoente nacional em relação a bikes com motor assistido, pois afinal de contas ele já tem em pé muito mais tempo nesse meio. O que a gente não tinha era uma empresa de grande renome, uma empresa que tem capacidade de produção muito grande, como era o caso da Odd, que ainda não tinha realmente um produto nesse meio. É natural que a tendência do mercado ela venha acontecendo aos poucos. Isso de e-bikes na Europa, como eu já citei para vocês, é algo bem comum, afinal de contas lá o uso da e-bike é mais disseminado. No Brasil, a gente está vendo essa inserção. E essa inserção depende de empresas grandes, de grandes players, trazendo essas bikes para o mercado e tornando elas acessíveis ao consumidor. Obviamente que aqui a gente está fazendo uma análise numa bike top de linha, uma bike padrão alto, de uma marca nacional. Porém, esse desenvolvimento de bikes mais completas no mundo da e-bike vai fazer com que a gente tenha também bikes mais intermediárias e até bikes de entrada com mais qualidade, que era algo que eu sentia falta na Odd, pois afinal de contas a 8.3 é uma bike que deixava a desejar em alguns pontos. Então a gente realmente não tinha um equipamento de alto padrão por parte de uma empresa de grande nome, grande monta nacional. Por isso, eu acho bem importante essa inserção no mercado por parte da Odd. Bom, não vou ficar alongando muito esse assunto, afinal de contas, o mundo da e-bike eu vou abordar ele com toda certeza, pois afinal de contas aqui no canal a gente sempre traz novidades em primeira mão para vocês e a gente está atento às tendências do mercado. Não vou me restringir somente a uma marca, mas eu vou falar com toda certeza bastante ainda sobre as e-bikes,
que vai ser a grande revolução do ciclismo no século XXI, né? Afinal de contas, a gente está tendo uma grande mudança e essas mudanças elas estão acontecendo neste exato momento, enquanto a gente está aqui produzindo esse vídeo e vocês estão aí do outro lado assistindo ele. Já aproveitando para citar esse ponto do assistir o vídeo e toda essa parte da economia colaborativa, vou fazer um convite para vocês, né? Se vocês gostaram desse material, chegaram até aqui, por gentileza se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, que é algo que fortalece muito a cena do ciclismo em todo o país. Além do trabalho que a gente desenvolve aqui no YouTube, a gente também desenvolve um outro trabalho no Instagram, onde a gente tem nossos perfis, né? Aí onde a gente faz análises, também fala do nosso dia a dia, mostra um pouco mais a parte de treinos, um pouco mais do nosso backstage, como é as gravações, como é a equipe e tudo mais. E claro, né, outros projetos que a gente já vem dando andamento aqui no canal. Show, galera? Bom, talvez você goste da ideia de bike, talvez você não goste, mas é inegável que ela vai chegar em algum momento perto de você, então é importante que você já conheça o equipamento e saiba aqui da existência dele. Esperamos que vocês deixem os comentários aqui para nós a respeito desse assunto, que como eu sempre falo, né, eu gosto muito de responder os comentários de vocês, eu procuro ler um a um e sempre gosto de conversar com vocês a respeito de todos os assuntos que vocês nos propõem. Então deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse equipamento, deixem aqui nos comentários o que vocês acham em relação ao mundo do e-bike, se realmente ele vai pegar com bastante força aqui no Brasil ou não, e eu vou procurar responder todos vocês. Então agradecer ao pessoal da Benet Bike, que é o nosso sempre apoiador aqui do canal, que nos proporcionou a possibilidade de conhecer esse equipamento de perto, né, de ter ele em primeira mão. E lembrando que a gente também tem o nosso cupom, eu vim pela Escola 5, e através do site benetbike.com.br vocês conseguem realizar a compra e ainda ganham 5% na hora de efetuar o seu pagamento. Então vocês indiretamente acabam apoiando o nosso trabalho aqui também. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece, valeu e até uma próxima.